Fala pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 11 tópicos importantes na hora de escolher um servomotor para sua aplicação. Bom, vamos começar pelo estudo. Basicamente nós temos duas opções, o dimensionamento, onde eu preciso coletar os dados da aplicação, então eu vou utilizar um servomotor e preciso saber dados da movimentação, da carga, do tipo de fixação. Então, eu coleto informações para poder dimensionar um servomotor do zero. Eu estou iniciando o projeto do zero. Então, eu preciso coletar alguns dados para poder dimensionar. Ou vamos imaginar que eu já tenho um servomotor e gostaria de fazer uma similaridade técnica. Eu gostaria de comparar esse modelo de motor que eu tenho com o motor de um outro fornecedor. E aí, nesse caso, eu preciso do datasheet do modelo do motor que eu já possuo para poder identificar ali as características técnicas e poder comparar com o de um outro fabricante, de um novo fornecedor. Tá? Isso daqui para nós é a similaridade técnica. Então, partindo desses dois pontos, o dimensionamento para uma nova oportunidade ou a similaridade técnica, onde eu já tenho um produto e desejo converter para outro fornecedor, para outro fabricante. Olhando agora para o fabricante, eu preciso me atentar a algumas situações. Normalmente, quando eu vou ofertar um servomotor para uma aplicação para um determinado cliente, eu preciso checar se ele já tem um caderno de encargo, que significa que ele já segue um padrão de fornecimento de um determinado fabricante. Nas linhas de produção, nos maquinários do chão de fábrica, já tem um determinado fabricante, tá bom? Então eu preciso me atentar a esse caderno de encargo se eu preciso obedecer a uma determinada marca para o fornecimento de um servomotor. Por quê? Porque tem a padronização. Né? Quando a gente fala de padronização, a gente está falando de peças de reposição, a gente está falando de integração entre um produto e o outro. Por isso que eu mantenho uma padronização para ter uma troca rápida, um fornecimento à pronta entrega. Tá? E isso ajuda muito o meu time de manutenção, que já tem uma capacitação para poder trabalhar com aquela determinada marca daquele fabricante. Por questões de acordo comercial, então eu posso trabalhar com uma determinada marca porque eu tenho descontos mais agressivos, por exemplo, uma negociação comercial diferenciada. Por questões de durabilidade, né, um produto que já foi testado e se provou na minha aplicação dura mais tempo do que outras marcas. E por presença global, quando a gente fala de reposição em qualquer lugar do mundo, é importante que o fabricante tenha essa presença global, tenha distribuidores ao redor do mundo. Agora, falando do tipo de aplicação, como eu identifico se o servomotor é o motor adequado para a aplicação onde eu vou ou pretendo utilizá-lo? A primeira coisa que eu preciso saber, a aplicação ela exige o posicionamento preciso e repetitivo? Pô, se sim, já é um indicador que é uma aplicação para servomotor. É necessário controle de velocidade? Pô, se for necessário controlar a velocidade, né? Também é um indicador que é uma aplicação para servomotores. É necessário fazer o controle de aceleração e desaceleração? Também aplicação para servomotor. É necessário fazer controle de torque? Se sim, aplicação para servomotor. Exige resposta da posição do eixo, ou seja, feedback do encoder de posição daquele motor? Se sim, todos esses indicadores aqui significa que eu posso utilizar sim um servomotor para essa aplicação porque ele preenche alguns desses critérios aqui e seria adequado para a minha necessidade. Agora, o dimensionamento, o que eu devo analisar na hora de selecionar o motor que eu preciso utilizar na minha aplicação. Tem alguns critérios que eu preciso analisar, por exemplo, a carga, né, a massa do objeto que vai ser transportado, a inércia e o momento de inércia refletido no eixo do motor, a velocidade que a aplicação exige, se o meu motor atende a velocidade nominal ou se é necessário trabalhar com velocidade máxima. A fixação do eixo, se ele está fixado na horizontal, na vertical ou inclinado, né, eu analiso também esse critério. Se é necessário adicionar o freio ou não no motor, então é necessário avaliar, é super importante avaliar se é preciso adicionar o freio ou não, porque numa condição de queda de energia, se eu tenho o eixo fixado na vertical, a minha carga pode descer por gravidade, então é importante avaliar se é necessário instalar o freio ou considerar o freio no servomotor. O tipo de encoder, se eu vou trabalhar com encoder incremental, absoluto, com um sinal digital, analógico, super importante avaliar também. E aqui entra outros
critérios que também fazem parte dessa avaliação. Por exemplo, fator de segurança, que eu estou utilizando para poder fazer esse dimensionamento, coeficiente de atrito, ciclos de trabalho, resistor de frenagem, filtros na entrada da alimentação, mean time between failures, que nada mais é do que um indicador de manutenção usado para calcular o tempo médio de operação de um equipamento entre uma falha e outra. A vedação no eixo do motor, em aplicações onde ele está em contato, por exemplo, com um óleo, eu verifico também se é necessário fazer a adição dessa vedação. E nessa análise ainda entra outros componentes, né? Componentes mecânicos, componentes passivos na movimentação, como a guia linear, o fuso de esferas, o pinhão e a cremalheira, redutores, polia e correia, etc. Então, todo corrente, todo o sistema mecânico fixado no eixo do servomotor. Depois, eu preciso analisar também a alimentação da rede elétrica. Eu preciso selecionar a potência do drive. Preciso saber se o meu drive vai ser alimentado com tensão alternada ou tensão de corrente contínua. Tá? Então, eu analiso isso também. Qual a tensão disponível no meu cliente na hora de fazer a alimentação do drive. A capacidade de corrente necessária para poder dimensionar a proteção correta, né? Os disjuntores, contatores ali necessários na hora de fazer a alimentação do drive. E a infraestrutura para suportar o drive. Né? Eu preciso verificar se a minha infraestrutura tem a potência suficiente para alimentar o drive do meu servomotor. A integração, outro passo super importante que a gente precisa checar na hora de definir o meu servomotor. Se esse servomotor tem os modos de operação que eu desejo utilizar, com entradas rápidas, sinal analógico para controle de velocidade ou torque, por exemplo, se ele tem a rede industrial que eu desejo utilizar para comunicar com outros componentes, como o CLP, utilizando protocolos como o Profinet, o EtherCAT, Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, e aí vai depender muito do fabricante, tá? Quais são as opções disponíveis de protocolos, né, para trabalhar com rede industrial. Adequação NR12, né? O meu drive está preparado para poder atender as normas regulamentadoras vigentes no país em que eu estou instalando esse drive. Então, a adequação NR12, né? Tem ali, por exemplo, uma entrada de segurança para poder fazer a parada do eixo durante uma emergência, né? Como o STO, Safe Torque Off. A necessidade de ler um encoder externo. Então, é possível adicionar um encoder externo para poder fazer uma correção direto na carga e mandar esse sinal do encoder que está lá, por exemplo, numa esteira pro drive, além do encoder do próprio servomotor. Então, verifico também se eu consigo fazer essa integração. O número de I/O, ou entradas e saídas disponíveis, sejam elas digitais ou analógicas, tá? Então, checo também a quantidade de sinais disponíveis para poder fazer uma integração com o PLC, IHM, CNC. E a disponibilidade de parada segura e o uso do CLP de segurança, né? A disponibilidade de parada segura seria o STO, propriamente dito, um exemplo de parada segura, existem outros. E o uso de CLP de segurança, né? Eu vou fazer integração com a parte de safety, né? Ou relés de segurança da máquina. Checo também se o drive está preparado para poder fazer esse tipo de integração. O ambiente de operação, né? Preciso analisar a temperatura, muito calor, muito frio, onde o drive e o motor vai estar aplicado. Vibração, respeita o limite de vibração máxima do drive e do motor. Umidade, é um ambiente muito úmido que pode acabar oxidando ali alguns componentes no drive ou no motor. E o grau de proteção que o drive e o motor atende, para poder saber se realmente ele pode estar exposto a um determinado ambiente de operação ali, né? Então, o índice de proteção 67, IP54, IP65, preciso checar também se o meu produto consegue trabalhar num ambiente em que o índice de proteção consegue proteger aquele material naquela aplicação, naquela operação. Vindo para cá, nós temos as dimensões, né? E aí eu estou falando do tamanho do motor, onde eu preciso checar medidas externas, o uso da chaveta, da flange, principalmente se for o caso de uma troca, né, de um motor por outro, principalmente se eu estiver mudando de fabricantes, né? Mas é necessário fazer essa checagem, né? Onde eu vou analisar o desenho 2D, 3D para ver se é possível aplicar o motor na minha máquina, no meu dispositivo. Então eu estou fazendo uma checagem dimensional ali. O tamanho do drive, eu preciso checar se com os conectores e os cartões de expansão, cartão de rede, cartão de I/O, não vai impedir que a porta do meu painel feche, por exemplo.
É um exemplo que eu já vi acontecer, tá? Se você não tomar o cuidado com a profundidade do painel, por exemplo, quando você encaixa os conectores ali na frente do drive, às vezes a porta do painel não vai fechar, então tem que fazer essa avaliação também. E a distância para ventilação, normalmente entre um drive e outro é necessário respeitar a distância entre um drive e outro para que haja a ventilação correta e não tenha um aquecimento. Os cabos, eu preciso checar o comprimento dos cabos, e aí eu estou falando do cabo de potência, cabo de encoder, o cabo do freio, quando o servomotor tem essa opção do freio, o cabo de I/O, né, se eu for fazer aquisição direto do fornecedor, o cabo de I/O, preciso checar também o comprimento, e o cabo de comunicação, preciso verificar se ele está incluso ou não está incluso, preciso comprar, cabo de comunicação USB, entre outros cabos também que pode ter, por exemplo, cabo do gantry, né, para quem trabalha com pórtico, mas esses daqui são os mais comuns, eu diria o cabo de potência, encoder e freio. E tem fornecedores que tem num único cabo essas três opções, potência, encoder e freio num único cabo. Então vai acontecer também, mas a maioria tem os cabos separados. E é necessário tomar cuidado com o comprimento, porque o motor vai estar na máquina, o drive vai estar no painel e às vezes esse painel está distante, 5 metros, 10 metros da máquina. Por isso, dessa atenção com o comprimento dos cabos. Depois eu preciso analisar o software, tá? O software ele é gratuito ou ele é pago? Super importante. Vou ter que pagar por uma licença de uso? Não, é gratuito. Ele é intuitivo e amigável? Qual idioma está disponível? Inglês, mandarim, alemão, espanhol? Então, super importante saber também. Português. A compatibilidade dele com Windows ou com Linux. Vou conseguir instalar no sistema operacional que eu estou utilizando? Pô, se eu tiver um MacBook, dá para instalar? Não dá para instalar? Importante avaliar também. Entre outros recursos e parâmetros que eu verifico se aquele drive daquele fornecedor, daquele fabricante tem esses recursos que vai me ajudar na hora de colocar o meu drive em funcionamento com o meu servomotor, que são funções como o auto-tuning, para poder fazer o reconhecimento de carga, o CAN, normalmente chamado de corte voador, o gantry, para quem trabalha com mestre escravo, né, ou sistema de pórtico, por exemplo, de uma router, sistema de referenciamento, né, ou home, procedimento de home, o osciloscópio, né, que emula ali alguns canais onde eu consigo monitorar em tempo real algumas variáveis do motor, como posição, velocidade, corrente, temperatura. Então é importante saber se tem esse tipo de ferramenta também. Funções que agregam e facilitam na hora de fazer um startup, por exemplo, multispeed, eu consigo fazer combinação binária para chamar diferentes velocidades. Legal saber também se tem esse tipo de recurso. Por fim, o custo e a disponibilidade. Preciso saber qual é o preço, preciso saber qual é o prazo de entrega desse fornecedor. Vai me atender preço e prazo? Super importante, né? Isso daqui vem para você poder fechar, bater o martelo também, né? Preço e prazo, indispensável. E depois que você faz a aquisição, entra o pós-venda. Como que funciona o pós-venda? O suporte técnico vai te ajudar na homologação? Você tem acesso à documentação, manuais, desenhos, catálogos, etc. Tem treinamento? Consigo receber um treinamento em loco ou tenho que me deslocar até a empresa do fornecedor? Demonstração. Pô, o fornecedor consegue me enviar um material em demonstração por 30, 60 dias, eu vou testar, vou validar e aí sim eu fecho o pedido, eu trabalho com a homologação dessa maneira. Então é importante saber também se o fornecedor pode trabalhar desse jeito. E tem tutoriais disponíveis na internet, né? Então muitos fabricantes produzem vídeos e disponibilizam aqui no YouTube ou em outros canais também, as próprias redes sociais, onde você tem ali muitos tutoriais que acabam ajudando e acelerando o processo de instalação, parametrização, o startup mesmo do produto no seu dispositivo, na sua máquina, na linha de produção. Legal? Bom, se você gostou desse material, eu peço para você seguir as nossas redes sociais. No Instagram e no TikTok, Automação e Robótica, no Facebook, Robôs Industriais e no Telegram, Robótica 4.0. Diga aqui para mim se você gostou do vídeo nesse modelo, nesse formato. Estou gravando aqui num ambiente meio escuro, eu estou num hotel, mas eu precisava gravar esse vídeo e disponibilizar essa informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário aqui, gostei desse tipo de conteúdo, produz mais, o formato ficou legal. Deixa aqui seu comentário que eu leio todos eles, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço.